capítulo 7, versículo 13. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se puder abaixar um pouquinho. Eu grato a Deus pela vida do pastor Paulo. Deus abençoe. Pastor Edson. Deus abençoe cada um dos irmãos. Já adianto que não sou pregador, então toda a responsabilidade que recaia sobre a vida do pastor Edson. Amém? Eu avisei para ele. Na verdade, na cultura evangélica, na cultura bíblica, nós entendemos que as promessas recaem sobre o mais velho ou sobre o menor. Normalmente se fala que é sobre o menor. E lá em casa eu sou o mais velho. O menor é o Davi. Lá no sítio Canaã, na cidade de Jacareí, o senhor conhece lá? Conhece. Lá tem um bambuzal. Conhece o bambuzal? Davi foi profetizado lá. Quando eu estava na barriga da minha mãe, o profeta olhou para minha mãe e falou: o que está na sua barriga é varão e você vai colocar o nome dele de Davi. Então as promessas de Deus na vida dele é até mesmo antes de ele nascer. E o nome dele já é Davi, né? Então, tudo lá em casa praticamente é em cima dele. Então eu já tiro as responsabilidades do meu ombro, porque lá em casa é o menor que Deus ele mais usa. Comigo também está o Johnson. Na bem da verdade, eu vim com eles, porque o pastor Edson, ele ficou: Rodrigo, seu irmão vai vir, né? Rodrigo, passa o telefone do seu irmão. Rodrigo. Acho que a condição para eu pregar era o Davi vir. Então, na verdade, eu vim com eles. Conosco ali o Johnson. Na verdade, o Johnson, quando eu o conheci, ele já pregava. E eu ficava na porta ali, só recepcionando as pessoas, e ele já pregava. Então, acompanhado deles, vou ler apenas Lucas 7, versículo 13, que diz: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Amém? Por favor, tome o seu assento. Que Deus possa abençoar-nos com uma boa palavra esta noite. Amados irmãos, na palavra do pastor, ele citou o Jardim do Éden, e eu estava olhando para esta palavra, dentro daquilo que também ele estava ministrando, e nós entendemos que Deus, ao criar a humanidade, ele nos criou para que nós tivéssemos uma vida abundante, como está escrito no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Uma vida que é o sonho de muita gente tem essa perspectiva, mas muitas das vezes nós não conseguimos alcançar. Ainda essa semana eu estava conversando que principalmente nós obreiros temos dificuldade de sair em família, de tirar um momento, não só pelos compromissos na igreja, compromissos profissionais, mas também pela condição financeira que muitas das vezes nós temos, que para ir daqui a ali a gente já pensa duas vezes. É muito complicado você conseguir reservar um momento com a sua família. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus idealizou para a raça humana, nós observamos que quando Deus ele criou o homem, ele já tinha criado todo mundo, ou seja, o mundo foi criado para o homem. Nós entendemos que Deus ele idealizou o melhor para cada um de nós, mas com a entrada do pecado isso mudou tanto que Deus ele teve que enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos restaurar, para nos resgatar. De maneira que quando o Senhor Jesus Cristo ele exerceu o seu ministério aqui na terra, nós vemos que Jesus ele curou muitas pessoas, ele restaurou muitas vidas. E se pudesse colocar um tema nessa palavra, eu diria que Jesus é o resgatador de almas. Nós podemos observar nesta palavra no capítulo 7 que Jesus ele já vinha de uma cura. Eu tomei a liberdade de consultar lá no Google Maps a distância da minha casa, da onde eu moro, até aqui a congregação. É mais ou menos de 25 quilômetros, ou seja, a distância de onde Jesus estava. O operador César, ele esteve aqui e ele falou, Jesus estava em Cafarnaum e ele se dirigiu até Naim. A distância era de aproximadamente 50 quilômetros, ou seja, aquilo que nós fizemos de carro em praticamente aí 1 hora, imagine ir e voltar. Porque de lá para cá é 25 quilômetros, mas se os irmãos puderem, ainda estão aí com a Bíblia aberta, é o texto que os irmãos escolheram, eu quero ser fiel aqui a este texto, Lucas capítulo 7,
versículo 11. Lá no comecinho do versículo 11, fala que Jesus, pouco tempo depois, ou seja, ele estava em Cafarnaum, ele saiu de Cafarnaum e ele foi para a cidade chamada Naim. Mas a palavra fala que ele foi em pouco tempo. Jesus ele não tinha carro, Jesus não tinha helicóptero, Jesus ele não tinha avião. Eu imagino que Jesus saiu de onde ele estava andando, e pelo texto que fala aqui, foi no mesmo dia. Eu imagino que Jesus ele teve pressa em estar aqui. E durante todo este trajeto, nós podemos observar no versículo 11, que tinha discípulos, tinha os apóstolos, tinha outros discípulos e ainda tinha uma multidão de pessoas. Jesus ia pegando um de um lado, outro se maravilhava por aquilo que Jesus ia fazendo, outro era curado, a família começava a seguir, porque é assim que acontece. Às vezes nós contamos a bênção e a pessoa corre lá atrás. Falta nós fazermos isso. Quando acontece um desastre, aconteceu lá na Ucrânia, a gente está sabendo em tempo real, mas o crente parece que se fecha. Se é pecado, se é escândalo, anuncia que é uma beleza, mas Jesus ele cura, Jesus ele restaura, e é isso que nós precisamos anunciar, dizer que Jesus ele veio para resgatar almas, resgatar vidas, e as pessoas iam acompanhando aonde Jesus ia. A palavra fala, tinha os discípulos, tinha os apóstolos e tinha uma grande multidão. Multidão é diferente de discípulo, porque multidão está apenas ali acompanhando Jesus. O discípulo não. O discípulo é aquele que segue. Aonde Jesus vai, ele está querendo estar ou não, ele está ali porque é discípulo. A multidão não. A multidão muitas das vezes ela era local. Tinha uma multidão em um lugar, tinha uma multidão em outra. A multidão era muitas das vezes esporádica. A multidão estava ali muitas das vezes por aquilo que Jesus fazia, mas o discípulo não. O discípulo ele queria aprender e ser transformado com Jesus, porque aquele que entende o que é o verdadeiro evangelho, ele não fica restrito apenas à bênção, ele não fica restrito apenas a milagre, mas ele sabe que Jesus ele tem muito mais para oferecer. Ele sabe aquilo que realmente Jesus ele pode conceder à raça humana, porque Jesus ele não desceu do céu para me dar uma casa boa. Jesus ele não morreu na cruz do Calvário para me dar um carro bom. O que Jesus ele quis fazer foi resgatar a tua alma, foi transformar a tua vida, foi realmente mudar a tua casa, a tua história. E poucas pessoas conseguem compreender a obra que Jesus ele veio fazer. E aqui tinha uma multidão que estava acompanhando Jesus. Só que aí, mais à frente no versículo 12, fala que Jesus ele estava se aproximando da cidade de Naim, e ele viu saindo de dentro daquela cidade uma outra multidão. Estava acontecendo ali um cortejo fúnebre, aonde aquela viúva, ela estava ali carregando os últimos momentos dela com o seu filho. E eu imagino, como nós vemos no versículo 13, que aquilo mexeu com Jesus. Eu não sei se já reparou, mas quando acontece um acidente, às vezes as autoridades sobrevoam aquele lugar. E eu imagino que Jesus, ele desceu do céu para a terra, e ele começou a olhar o estado em que estavam as pessoas. Eu já dirigi algumas congregações, e muitas das vezes quando você chega em uma congregação nova, você vai ter que conhecer os membros, você vai conhecer os obreiros, e nada melhor do que ir fazer uma visita na casa da pessoa, porque muitas das vezes nós somos uma coisa dentro da igreja e em casa nós somos outra. Então nós vamos até a casa da pessoa, e aí nós podemos ter uma conversa, podemos ter aquilo que a Bíblia chama de comunhão, porque dentro da igreja é difícil, é a paz do Senhor, mas eu não sei aquilo que o pastor Edson passa lá dentro da casa dele. Muitas das vezes eu cumprimento o pastor Paulo, mas eu não sei aonde ele trabalha. Olha o que o irmão falou, a dificuldade de sair da casa, ir até São Bernardo para trabalhar, eu não sei. Então a gente precisa de conhecer a pessoa, de conversar, de ir até a casa. E a palavra fala que Jesus ele olhou, mas Jesus ele não olha como o Rodrigo, Jesus ele não olha como um homem. Jesus ele vai, parece que o olhar dele entra dentro do nosso olho, mas vai lá dentro do coração. Alguns
não conseguem diferenciar a alma e do espírito. Há uma determinada seita que considera que é a mesma coisa. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então é diferente. E com o nosso corpo, eu me relaciono com o mundo. Eu posso pegar nas coisas, eu posso tocar em pessoas. Com o meu espírito, eu me relaciono com Deus. Agora, a minha alma é a sede das minhas emoções. A minha alma é eu me relacionando com o meu eu interior. E a palavra fala que Jesus olhou para aquela mulher e sentiu compaixão. Compaixão é diferente de empatia. Empatia é eu me colocar no lugar da pessoa, mas através da compaixão, a palavra fala que Jesus, ele sentiu aquilo que ela estava sentindo. Era como se aquela alma daquela viúva tivesse se descortinado na presença de Jesus. A maquiagem não esconde, o terno não esconde, a gravata não esconde, o vestido bonito não esconde aquilo que nós somos e como nós estamos quando estamos diante de Jesus. Ele me conhece por dentro, ele me conhece por fora, ele sabe aquilo que eu carrego dentro do meu coração. E permita-me diferenciar emoção de sentimento. Porque se, por exemplo, aparece uma barata, alguém vai se emocionar. Tanto que pode até subir na cadeira. Outros, eu tenho certeza que vai olhar para a barata e vai matar. É diferente. Alguém vai sentir tanto medo e outra pessoa vai lá e mata com tranquilidade. Porque emoção é diferente daquilo que está passando. Aquilo que passa na minha frente é diferente para mim, é diferente para o pastor Edson. Vai de cada pessoa. Quando a emoção ela se solidifica, ela vira um sentimento. Nós entendemos que nós temos a consciência, a subconsciência e a inconsciência. Às vezes aquilo que acontece no meu dia a dia, eu acabo me esquecendo. Mas de repente eu ouço uma música e eu me lembro de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Muitas das vezes foi uma emoção que se solidificou, mas foi guardado lá na minha ou na minha inconsciência. Esta viúva, a palavra fala aqui que ela já tinha perdido o seu marido. Se era viúva, já tinha perdido o seu marido. Eu entendo que ela já tinha passado por uma dor. Eu entendo que ela já tinha passado por uma decepção. Eu entendo que ela já tinha passado por emoções fortes. E agora parece que tudo está vindo de novo. Sabe quando você tem uma luta, uma dificuldade, e você passa e você fala, graças a Deus eu passei. Mas aí depois de algum tempo você recomeça a passar por aquilo e você fala, meu Deus, será que eu vou suportar tudo isso de novo? E Jesus sentiu compaixão por ela, porque sabia o que estava lá dentro da alma daquela mulher. Eu imagino que aquela mulher deixou transparecer tanto, que a Bíblia não fala que ela era celebridade, o filho dela não era celebridade, o falecido marido dela também não era celebridade, mas tinha uma multidão da cidade que a acompanhava. Ora, eu já fui em enterro, e eu já vi às vezes a esposa e os filhos velando o marido que morreu. Às vezes, uma pessoa, duas pessoas, outras, às vezes tinha até mais. Mas normalmente é a família que vai. A Bíblia que fala que tinha uma multidão acompanhando aquela viúva. Eu imagino que tinha quem sentiu pena, eu imagino que tinha quem sentiu dó, e isso não mudava a história dela. Ela estava triste, olhava para o olhar da pessoa, e a pessoa falava, olha que dó, meu Deus do céu, mas ela está passando por isso de novo. Olha, meu Deus, eu tenho um sentimento de tanta pena desta mulher. E aquilo não ajudava a viúva. Mas quando Jesus olhou para ela, a palavra fala que ele se moveu de íntima compaixão, porque a compaixão fez Jesus se mover. A tua pena pelo irmão, às vezes você não faz nada. O teu sentimento, muitas das vezes, de dó, não te faz mudar a situação do irmão. Às vezes você viu alguém te olhando com dó ou com pena, e você falou, eu não preciso que ninguém sinta dó, e é verdade.
porque a dó, o sentimento de pena nos coloca mais para baixo. E Jesus desceu do céu, não foi para sentir pena não, ele fez um reconhecimento no coração daquela mulher, e foi movido, aleluia, por tanta compaixão, que ele se moveu. Porque, irmão, pensa comigo, não é qualquer um que pode chegar e falar: não chore, você não sabe o que eu estou passando, não chore, você não sabe o que aconteceu na minha vida, não chore, você não sabe a tragédia que está lá na minha casa. Mas Jesus, movido de íntima compaixão, ele virou para ela e falou: não chore, eu estou olhando dentro do teu coração, eu estou olhando lá dentro da tua alma, eu estou olhando o que está acontecendo lá dentro, tudo aquilo que está lá dentro eu sei. Se você observar Lucas capítulo 7, aleluia, versículo de número 14, no parênteses está dizendo: e os que levavam, paravam. Quem estava levando aquele defunto não era a viúva, tinha alguém que estava carregando, talvez ela não tinha força nem para carregar. Ou seja, o marido morreu, é normal ela depositar esperança no filho. O marido morreu, é normal ela esperar pelo filho. O marido morreu, é normal ela colocar as perspectivas dela no filho. Agora nem isso mais ela estava carregando, estavam carregando para ela, porque ela já não tinha mais condições de carregar. E a palavra fala que as pessoas estavam carregando aquele que estava morto. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Às vezes você está sem força até mesmo para carregar, mas Jesus, ele fala: aquilo que muitas das vezes já não está mais na sua possibilidade, aquilo que já não está mais nas suas condições, aquilo que já não está mais nas suas mãos, coloca nas mãos dele. Já não estava mais na mão dela. Quem é pai de família, mãe de família, entende esta linguagem, porque nós pais, nós gostamos de ter o controle, e muitas das vezes nós precisamos de ter o controle. O controle financeiro, o controle emocional. Por quê? Porque se a cabeça estiver desgovernada, o corpo inteiro vai ficar desgovernado. O pai e a mãe tem que estar no controle das coisas. Mas aqui nesta palavra, essa viúva, ela já estava completamente alienada. Ela já não dependia mais do marido, ela já não podia mais colocar na mão do filho. Ela, parece-me, pelo descrito aqui, que ela já não tinha mais parente, ela já não sabia mais aonde colocar. E muitas das vezes nesta vida nós ficamos dessa forma: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Senhor, estava tudo nas minhas mãos, eu carrego tanta promessa, eu carrego tanta profecia, mas Senhor, agora eu já não consigo mais. Mais ou menos como os discípulos no meio de uma grande tempestade. Lembra, pastor Edson? Os discípulos tinham profissional da pesca, tinha gente que trabalhava lá dentro do mar. O mar era o habitat normal. Eu trabalho em escola. Às vezes tem gente que entra na escola e vê criança correndo para lá, criança correndo para cá. Aquilo ali é o meu ambiente de trabalho, eu trabalho ali. Normal para mim. Para os discípulos, eu imagino que era normal a tempestade, eu imagino que era normal o mar, era normal. Mas a tempestade foi tão grande que mexeu com a emoção, e eles imaginaram até que estavam vendo um fantasma. Entenda, era normal, mas aconteceu algo que mexeu com a emoção, e aquilo ali eles perderam o controle. Perderam tanto o controle que a Bíblia fala que eles acharam que Jesus era um fantasma. Se você chegar para uma pessoa e a pessoa falar: pastor, eu vi um fantasma, às vezes o pastor vai falar: vou repreender, varão. Pastor, lá em casa tem um fantasma. Que é isso, irmã? Isso aqui é evangelho, isso aqui é cristianismo, que é isso? Mas os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos, eles ficaram com tanto medo, a emoção foi tão grande, que eles falaram: é um fantasma. E aí Jesus veio e falou: não temas, controle-se, acalma o teu coração. Alguém uma vez me falou que quando tem alguém se afogando no mar, preste atenção nisso, se você chegar perto da pessoa, a pessoa está desesperada, se afogam os dois.
Às vezes a pessoa deixa a pessoa se cansar de se debater tanto lá dentro do mar, que aí cansado, ela já não tem mais reação. E aí ela pega e fala, agora eu vou te socorrer. Às vezes você está de um lado para outro, se batendo para lá e para cá, batendo no marido, batendo na esposa, batendo no filho, batendo no obreiro, batendo no pastor. E Jesus ele fala, acalma o teu coração. Às vezes nós precisamos parar de se debater para Jesus ele operar. Aquela mulher ela estava rendida, aquela mulher ela estava entregue, e aí Jesus ele se moveu de íntima compaixão, virou para ela e falou, não chores. A Bíblia ela fala que a nossa alma, quando nós morremos, ela sai. Quando Jesus ele fala com aquele defunto, com aquele jovem, Jesus ele traz de volta a alma daquele jovem para o corpo. E no mesmo instante em que ele restaura a alma do jovem, ele restaura a alma da mãe do jovem também. Você consegue entender isso? A palavra, uma palavra de Jesus restaurou a alma daquele jovem de volta para o corpo e trouxe também a esperança, trouxe calma, trouxe a solução, trouxe salvação para aquela viúva. Eu quero dizer para você esta noite, não adianta nada ficar se debatendo, não adianta nada ficar brigando. O importante é que a tua vida, a tua história esteja nas mãos de Deus. E se em algum momento você perder o controle, Ele pode restaurar de novo o controle. Alabadara mandarava xandarabadara súria. Alguém aqui esta noite precisa disso, que Jesus entre lá dentro, porque muitas das vezes até lágrima falta, mas Jesus ele pode restaurar a sede das tuas emoções e dos teus sentimentos. Sabia que tem gente que muitas das vezes é tão agressiva, é explosiva, porque sofreu muito na vida. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente, tanto na escola como dentro da igreja. E eu conheço pessoas que muitas das vezes são agressivas, porque na verdade sofreram na vida. Às vezes não conhecemos a história da pessoa e julgamos. A emoção é isso. Muitas das vezes a gente não conhece a vida da pessoa e não entende a emoção que a pessoa está sentindo. É por isso que eu não posso, irmão, julgar o irmão que levanta a mão, o irmão que sai correndo, o irmão que dá glória mais alto, porque isso é relativo de pessoa para pessoa. Eu não posso querer que o outro tenha a mesma vida que eu, tenha o mesmo sentimento que eu, tenha a mesma emoção que eu. Cada um de nós tem um sentimento. Muitas das vezes nós nos digladiamos por conta disso, porque queremos que todo mundo seja como nós. Mas será que as pessoas querem ter a mesma dificuldade que nós temos? Porque muitas das vezes, pastor é assim, ele saiu da igreja, quando ele dobra a esquina, a prova, a luta, a dificuldade, elas vêm juntas, ela anda em turma, irmão. E aí quando vê o pastor virando a esquina, a prova, a luta, elas vêm junto e falam, meu pastor. Aí você fala, não, eu não quero vocês, mas elas vêm, às vezes, muitas das vezes, todas juntas e te abraça. Mas pastor tem que estar sorrindo, pastor tem que ter uma palavra boa, porque senão sai da igreja e fala assim, nossa, hoje o pastor não estava inspirado não. Mas qual que foi a dificuldade que o pastor passou naquele dia? Nós estamos aqui hoje, independente de cargo, independente de responsabilidade. Eu sei que você tem um coração, você tem uma alma, você tem sentimento, você tem emoção, e muitas das vezes os acontecimentos não são favoráveis, e como os discípulos, nós muitas das vezes nos surpreendemos, mas Jesus ele me mandou aqui para trazer esta palavra para o teu coração. Aquele que estava carregando, achando que você ia enterrar, achando que você ia acabar, Jesus ele para e ele fala, não chore, eu restauro hoje, eu ressuscito hoje, vai levantar hoje, aleluia, porque Ele é Deus. Eu não prego porque eu ouvi alguém pregar, eu prego porque eu vivo. Meu pai, pastor Edson, conhece? Meu pai ele foi internado 3 vezes como louco em último estágio. Era alcoólatra, meu pai era briguento, tomou facada no peito, o caminhão já passou por cima dele, foi jurado de morte por mais de uma vez.
Minha mãe colocou meu pai para fora. Meu pai pegava os presentes do casamento e vendia para pagar a dívida do bar. Meu pai era uma pessoa que a sociedade dizia que era irrecuperável. Mas eu venho te dizer, Jesus libertou, Jesus perdoou, Jesus salvou. Hoje o meu pai, ele é pastor. Hoje o meu pai, ele é avô. Porque Deus, ele restaura a alma. Porque Deus, ele restaura a família. Porque Deus, ele restaura projeto. Deus, ele restaura. Deus, ele pode entrar lá dentro da tua casa e libertar. Jesus pode entrar lá dentro da tua casa e restaurar. Aquilo que as pessoas falam não tem jeito, para o meu Jesus tem jeito. Eu, quando criança, eu tomava remédio semelhante ao Gardenal. Tinha epilepsia, convulsão, cachumba, bronquite, tinha pé torto. Eu era uma criança completamente doente. Mas Jesus me restaurou e hoje eu estou aqui. Jesus, ele cura. Jesus, ele cura. Jesus, ele restaura. Alguém olha e fala: o lar está destruído. Tá não, Jesus, ele entra, ele muda, ele transforma. Às vezes nós não damos valor. Era só mais uma viúva, era só mais uma mulher, mas para Jesus não. Ele saiu de Cafarnaum com pressa, porque senão já iam enterrar. Naim era uma cidade pequena, não tinha cemitério, já estava se aproximando do cemitério. Jesus, ele saiu com pressa, e Jesus, ele fala: eu tenho dia, eu tenho hora, e eu tenho o momento certo para restaurar, para libertar, para trazer a bênção. Aleluia. Às vezes a gente se precipita, a gente é imediatista, que é para já, que é agora, é no momento. Eu me lembro, já estou concluindo, eu me lembro que eu saí da igreja junto com o pastor, e o profeta virou para mim, pegou e falou assim: olha, Deus está falando que se agradou de algo que você fez e vai fazer você crescer onde você está trabalhando. Aí eu virei para ele e falei: mas não dá, porque lá na onde eu trabalho é só o meu cargo. Para eu passar para outro cargo, eu tenho que prestar concurso. Não dá para sair do cargo sem prestar concurso. Ele falou: Deus não falou que você vai prestar concurso, Deus, ele falou que você vai crescer aonde você está trabalhando. E eu falei: não, como eu presto concurso, eu vou passar em outro. Ele falou: não, Deus não falou que é em outro lugar, Deus, ele falou que vai abençoar aonde você está trabalhando. E eu falei: eu não vou mais discutir, eu já falei que não dá, não dá. Passou dia, passou semana, passou mês, passou o ano, o governador criou uma função. E alguém virou para mim, pegou e falou assim: Rodrigo, você quer ser gerente? Eu falei: eu quero. E aí a pessoa virou para mim, pegou e falou: você nunca vai ser gerente, você só vai ser gerente aqui se só você passar na prova. Aí eu falei: nossa, mas eu terminei a escola sem praticamente saber nada. Tem gente que tem faculdade, tinha gente que se aposentou no INSS, prestou concurso, passou, está aqui. Tem muita gente melhor do que eu. Aí eu lembrei da profecia lá de trás. Sabe o que aconteceu? Só eu passei na prova e fui gerente daquela escola, para a honra e glória do Senhor. Quando Deus, ele quer abençoar, irmão, Deus, ele cria. Deus, ele não precisa de matéria-prima, Deus, ele cria. O verbo bará no hebraico, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus, ele cria do nada. O homem, ele copia, o homem, ele faz alguma coisa ali de alguma obra-prima, mas Deus não. Deus, ele não precisa de nada para fazer acontecer. Deus, ele cria. Aquilo que Deus, ele prometeu na tua vida, ele não depende de absolutamente governante nenhum, ele não depende de político nenhum, ele não depende de pastor nenhum. Vem de Deus, vem do céu. Quando Deus, ele fala, Deus, ele cumpre. Mas Rodrigo, Deus, ele restaurou a sua casa, Deus, ele te deu profissão. A minha esposa, eu pedi ela em namoro sem nunca ter conversado com ela. Foi uma visão, eu não falo para ninguém fazer igual, mas foi uma visão que eu tive. E qual não foi a minha surpresa? Eu tenho 11 anos de casado. Qual não foi a minha surpresa o ano passado, quando eu recebi a proposta da minha tia para morar na casa da minha avó? Meu avô faleceu, então eu fui morar na casa da minha avó. Quando eu me lembrei que há
13, 14 anos atrás, no sonho que eu tinha tido, eu entrava com a minha esposa naquela casa. Você acredita nisso? Deus, ele cumpriu. Eu não tinha noção que eu iria morar no sobrado onde morou o meu avô, a minha avó. Eu não sabia, mas Deus já tinha escrito lá. Quando Daniel, presta atenção nisso, quando Daniel ele estava orando, a Bíblia fala que na região celestial havia uma briga, e o anjo, quando chega para Daniel, ele fala: Daniel, eu já tinha sido enviado há muitos dias atrás, mas aconteceu um impedimento. Já aconteceu a tua bênção na atmosfera espiritual. Você não sabe, eu não sei, ainda não chegou na minha mão, você ainda não está vendo aqui, mas Jesus, ele já te garantiu a bênção, Jesus, ele já te garantiu a vitória, Jesus, ele já te garantiu o milagre. Já aconteceu para Deus, já aconteceu. Lázaro estava morto e ele falou: eu só vou acordar. Lázaro, meu amigo, ele dorme. Na região espiritual já tinha acontecido, era somente acontecer aqui, ó, na realidade. E o meu Deus, ele faz acontecer no mundo espiritual, e Deus, ele faz acontecer aqui na realidade. É diferente de sonho. Sonho acontece lá no sonho e não necessariamente acontece aqui. Tem gente que vê anjo em sonho, tem gente que vê demônio em sonho. Isso daí é sonho, é diferente, não é a realidade. O que eu estou pregando aqui é que Jesus, ele trabalha lá na região espiritual, e tudo aquilo que vem para atrapalhar ou impedir cai por terra esta noite. Deus, ele pode fazer um redemoinho acontecer. Vai cair inveja, vai cair soberba, vai cair olho gordo, vai cair falatório, vai cair fofoca. Deus, ele coloca no redemoinho todo demônio que é contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, e joga por terra esta noite. E acontece no mundo físico, e quem olha se surpreende, porque as pessoas ficaram admiradas. Eu nunca vi isso, irmão. A gente hoje, no ano de 2022, só sabe o que é Naim por causa daquela viúva. Você quer saber? O milagre que Deus, ele vai fazer na tua vida vai ficar marcado e vai mudar a história. Alguém vai olhar e vai falar: foi o que Deus, ele fez lá na casa do pastor Edson, foi aquilo que Deus fez lá na casa do pastor Paulo. O milagre que aconteceu lá na igreja, prostrados em... O teu milagre, irmão, vai ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não sei o nome daquela mulher, mas eu conheço a cidade por causa da fé daquela mulher, por causa do sentimento que estava no coração daquela mulher e foi desvendado pelo olhar de Jesus. Aprenda isso, aprenda isso. A empatia muitas das vezes me faz respeitar, muitas das vezes me faz ser gentil, muitas das vezes me faz ser paciente, mas a compaixão, ela muda história. A compaixão, ela muda a vida. A palavra fala que Jesus se moveu por causa da compaixão. A compaixão não deixou Jesus parado. E esta compaixão é esse sentimento, além de se colocar, sentir a dor. O teu marido não sente a tua dor, a tua esposa não sente a tua dor, os teus filhos não sentem a tua dor, o teu pastor, com todo respeito, não sente a tua dor. Mas Jesus, ele é um sacerdote que ele sabe aquilo que está lá dentro do teu coração. Jesus, ele sabe o que está lá dentro da tua alma. Jesus, ele sabe quais são os teus sentimentos, que às vezes você tem vontade de morrer, mas não é porque você desistiu, é porque você está cansado. Jesus, ele sabe aquilo que está lá dentro da tua alma, e Jesus, ele fala: eu te entendo, eu sei o que você está sentindo. E Jesus, ele transforma a vida. Jesus, ele resgata a alma que está lá no mais profundo abismo. Porque muitas das vezes eu não consigo entender alguém em depressão. Como é que não consegue levantar de uma cama?
Por que a pessoa não consegue? Eu não entendo, eu não consigo entender a dor que está no coração do meu irmão, mas a pessoa tem casa, a pessoa tem família, por que essa pessoa não sente alegria? Deus, Ele sabe o que está dentro da tua alma, e Ele quer tirar você, aleluia, daqui a esta noite, sentindo alegria. Jesus quer te dar vida em abundância, vida em abundância. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus, Ele vai arrancar tristeza, Jesus, Ele vai arrancar depressão e vai te dar uma vida abundante. Você vai ser liberto das prisões sentimentais e você vai sentir alegria. Aleluia. Alguém olhava Abraão, tinha casa, Abraão tinha bens, Abraão tinha animais. O problema era quando Abraão entrava lá dentro da sua casa. Abraão, o que significa o teu nome? O meu nome significa Pai exaltado. Pai, e cadê os seus filhos? A tua casa está arrumada. Quem tem criança, a casa não é arrumada não. O pai arruma, a mãe arruma, mas a criança bagunça. Abraão, a tua casa está arrumada, não tem bagunça nenhuma aí. Pai exaltado de quê? Abraão era humilhado, e aí Deus falou: Abraão, eu mudo a tua história hoje, e vou mudar teu nome também. Não vai ser mais pai exaltado não, vai ser pai de multidões. Jesus está alabadara mandarava xandarava súria. O H, porque no hebraico é o H do nome Yahvé, mas no português de Abrão passou para Abraão, é o A, mas não é o A, na verdade é o H. No hebraico é o rei, é o que tem lá no nome de Deus. Deus tira do nome dele e coloca no nome de Abraão, querendo dizer, já não é mais o teu nome, a partir de agora é no nome de Deus. Você vai vencer, não é no teu nome, é no nome de Deus. Você vai sair daqui essa noite com vitória, mas não é no teu nome, é no nome de Deus. É no nome de Deus que você está aqui, e é no nome de Deus que eu profetizo que você vai vencer. Você vai sair desta agonia, você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa tristeza e vai viver dias de alegria. Por gentileza, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Enquanto nós oramos, eles vão ali louvar o nome do Senhor, e eu quero pedir que Deus, nesta noite, Ele toque lá dentro do teu coração, aonde o homem não toca, aonde o pai não toca, aonde a mulher não toca, Deus, Ele pode tocar. Mas e você? Será que esta noite você pode fazer como aquela mulher que saiu, se levantou, foi até Jesus e falou: Senhor, eu preciso apenas de tocar na orla, eu quero só tocar na orla. Ela venceu tudo para tocar. O toque dele muda, a palavra dele muda, mas o teu louvor também muda, o sentimento que está no teu coração também muda. Paulo e Silas estavam louvando e Deus operou o milagre. Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero colocar a vida dele, a vida dela em tuas mãos, e no poder desta palavra, Senhor, eu acredito que o Senhor restaura a alma, restaura sentimento, restaura, Senhor, corações. E eu quero te pedir, Senhor, entra em casa, entra em família, entra na vida conjugal, entra na vida sentimental, vai, Senhor, lá no relacionamento de pai, entre filhos, Senhor, vai no relacionamento profissional, Senhor, aonde quer que haja uma necessidade, aonde quer que haja uma área a ser tocada, eu te peço, Senhor, vai de encontro, e eu expulso com olhar apaixonado, quero te dizer palavras, expresso a vontade do meu coração. O Espírito Santo, Ele está entrando lá dentro da tua alma, Ele está restaurando o teu sentimento, autoestima. Como um filho eu quero abraçar, envolver-me em tua graça. Não quero tocar
Só na tua orla eu quero tocar, onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque. Toca, Jesus. Apenas um toque. Toca, Jesus. No seu coração. A igreja a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque, um toque, um toque, um toque, um toque. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expresso a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero abraço, envolver-me em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração, um toque, toca nos seus filhos, Senhor. Toca e seremos curados. Um toque, 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 um toque. Toca ao Senhor com a tua adoração, adora Ele, glorifica Ele, exalta Ele, toca nele nesta noite em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, aleluia.
fiel é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus mais uma vez nos abençoou com a sua palavra. O Senhor mais uma vez foi bondoso e misericordioso conosco. E o Senhor esteve neste lugar nesta noite. Amém, igreja? E o Senhor falou tremendamente conosco por intermédio da palavra. Louvado seja Deus. Se eu fosse você, não deixaria essa chama se apagar. Se eu fosse você, faria de tudo para continuar conservando esta presença na tua vida. Que esta presença neste sábado à noite continue toda a madrugada, amanhã pela manhã, amanhã pela tarde, à noite, a segunda, toda a tua semana, irmãos. Porque o restaurador de sonhos, ele esteve presente neste lugar. Aquele que ressuscita projetos e sonhos, ainda que aos olhos da medicina não há mais jeito. E o Senhor, ele tem o poder de fazer. Amém, queridos? Quero louvar a Deus muito pela vida de cada pessoa que aqui esteve. Louvar a Deus pela vida do presbítero. Que o Senhor continue caminhando contigo desta maneira, Lilson. Que o Senhor permaneça lhe dando essa sabedoria. Pela palavra de Deus, introduzir a igreja no Santo dos Santos. Amém? Obrigado por ter nos honrado, porque nem todo mundo tem a condição de sair, deixar tua família lá em Peruíbe, né, que deve estar um calor tremendo, um lugar extraordinário, para estar vindo para São Paulo para pregar a palavra do Senhor. E o servo do Senhor, a pedido de Deus, através da vida do pastor Edson, ele nos honrou, né, e todos os irmãos que aqui esteve, a serva do Senhor que está ali grávida, né, glória. Aleluia. Que coisa tremenda, nosso irmão Davi. Amém. Davi, eu lembro dele na festividade da Maravilha de Jesus. Eu lembro dele tocando lá. Irmãos, foi uma honra poder estar nesta noite aqui. Amém. As nossas vizinhas, Gabriela, a Dívila, obrigado também por tua presença. Mas eu não poderia ir embora, irmão, sem perguntar se nesta noite alguém que de repente ou está afastado ou ainda não deu um passo na direção deste Cristo, se houver alguém neste lugar que pode dizer: pastor, eu estou meio fraco, afastado, eu estava caminhando com Cristo, mas alguma coisa aconteceu e eu me afastei do Evangelho. Ou de repente alguém que diz assim: pastor, eu não conheço o Evangelho, eu ainda não tive a oportunidade de fazer parte desta família. Não a família da igreja evangélica prostrada a teus pés, mas a família de Cristo. Para caminhar com esse Deus poderoso que ressuscita projetos mortos. Se nesta noite houver alguém que diz: pastor, eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Se houver esta pessoa aqui, eu queria que você levantasse as tuas mãos. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui nesta noite. O culto valeu a pena. Tá vendo, presbítero? Tá vendo, pastor Edson, como valeu a pena? Porque não importa o quanto você se vestiu bem para estar nesse culto. Não importa a marca do perfume que você colocou para vir nesse culto. O importante é que o perfume de Cristo celestial, ele trouxe e resgatou uma alma para ele, irmãos. É isso que é importante. E o incrível é que, para fazer o que esta jovem fez, vou pedir para a diaconisa acompanhar ela até aqui o altar, amém? Não é para qualquer pessoa, sabe por quê, irmãos? Para dar um passo em direção a Deus precisa ser muito homem e muito mulher. Por que muito homem e muito mulher, pastor Paulo?
Porque dar um passo em direção a Jesus é dizer: Senhor, eu em mim mesmo não quero mais saber, não tenho mais condição, eu estou entregando tudo em tuas mãos. Senhor, eu não quero ter controle de mais nada, mas que o Senhor o tenha. E hoje não é todo mundo que quer fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus manda eu te dar mais uma oportunidade. Será que tem mais alguém neste lugar que possa dizer: pastor, eu quero devolver a minha vida a quem de direito, porque tua vida já pertence a Ele. Ele já é o dono da tua história. Ele só quer a oportunidade de dar a ti o direito de ter aquela vida abundante que o presbítero falou aqui, adquirida por Cristo Jesus no alto do Calvário, pelo amor que o Pai teve sobre a tua história. Tem mais alguém, irmão? Aleluia. Se não tiver, nós vamos seguir. Aleluia. Nós vamos orar por esta jovem. Amém? Eu quero chamar o Gabriel junto aqui com ela para dar mais força para ela, Gabriel. Gabriel é o varão desta varoa. Olha a emoção e o sentimento dele. Porque como o presbítero pregou, ninguém sabe o que a pessoa passou anterior. Mas na terça ele estava sendo renovado, na quinta, né? Gabriel estava sobre esse altar sendo renovado. E hoje Deus mostrou para ele o resultado do que aconteceu na quinta nesse altar. Porque junto com o seu pai e a sua mãe, o Gabriel estava sendo restaurado. Só que Deus falou: tem mais ainda, Gabriel. E hoje trouxe a varoa. Amém, queridos? Você pode estender as tuas mãos? Como que é o teu nome, João? Larissa. Nós vamos orar pela Larissa. Depois a Larissa vai repetir uma oração comigo. O mundo espiritual está em festa. A palavra do Senhor nos garante isso. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor, o céu tem festa, irmão. Eu fico imaginando o céu agora. Deus se levanta do trono e diz: olha lá, anjos, olha lá mais uma vez a eficácia da palavra acontecendo. Aleluia. Vem aqui, pastora, tocar nela. Amém? Eu quero orar, mas você toca nela. Como foi louvado apenas um toque. Estenda as tuas mãos, irmão. Senhor Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Senhor, nós não temos nem condição de estarmos aqui. Tamanho o nosso pecado e as nossas falhas. Mas isso mostra, Pai, que o teu amor por nós é tão infinito, tão extraordinário, a multidão das tuas misericórdias, que produziu em nós, ó Pai, o desejo, o querer e a vontade de estar por teu querer aqui neste lugar, e pelo trabalhar que o Senhor fez, o culto inteirinho na palavra, trouxe a tua presença a Larissa, meu Deus. Que deu um passo em tua direção, dizendo a ti, Senhor, que ela quer devolver o domínio da tua história nas tuas mãos novamente. E eis aqui, ó Deus, a tua serva. Senhor querido, Deus tremendo, nós oramos para que no mundo espiritual todo entrave, toda batalha caia por terra, e que a tua bênção a alcance de uma maneira estrondosa e extraordinária, ao ponto de nunca mais a vida desta jovem ser a mesma. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo e no operar do teu Santo Espírito, nós profetizamos sobre a vida da Larissa toda a sorte de bênçãos, e que tudo que estava parado, amarrado na vida da tua filha, Pai, nós profetizamos, Deus, que começará a haver movimento. Toca agora, Senhor, na vida da Larissa.
Toca na vida dela de uma forma, Deus, que aqueles que ao redor delas habitam verão a diferença e a transformação que o Senhor faz agora na vida dela. Senhor Jesus, nesta noite, por tua palavra, eu decido a devolver a ti a minha vida. Senhor Jesus, apado os meus pecados. Senhor, lança no mar do sofrimento as minhas conversões. Escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu possa me levantar e chamando a entrar pelas portas das mansões celestiais. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu abro mão do controle e está nas tuas mãos a chave da minha vida, para a tua glória e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Este foi um culto completo para a glória de Deus, amém? Que vocês possam retornar para o teu lar debaixo desta graça. Amanhã, 10 horas da manhã, estaremos novamente aqui para a glória de Deus. E não vá embora sem participar de uma cantina que foi feita. Algo extraordinário que as irmãs fizeram, mãos ungidas, né? É um pudim, é um mousse, irmãos. Do mistério, irmãos. Participa para abençoar a casa do Senhor, amém? Não vá embora sem antes tomar posse da tua vitória através deste mousse. Estenda as tuas mãos. Glória a Deus. Fiel e poderoso. Aleluia. Aleluia, Deus. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja não somente com esta igreja, mas esteja também com cada igreja espalhada pela face desta terra. Senhor, eu te clamo que esta mesma graça e poder que sentimos alcance, Senhor, aqueles que estão agora numa situação deplorável, Pai. Que esta graça que sentimos possa invadir as UTIs hospitalares neste momento. Que essa dimensão espiritual, Pai, alcance aquele que está agora com um cachimbo de crack nas mãos, Deus. Que esta graça alcance aquela mulher e aquele jovem que estão no prostíbulo, ó Deus. Aquele homem e aquela mulher que está se reabilitando numa casa de recuperação. Que esta graça continue dando força ao missionário no campo, ó Deus. Que esta graça que aqui sentimos possa guardar, ó Deus amado, aqueles que estão infelizmente envolvidos nesta guerra na Ucrânia com a Rússia. É assim que nós cremos, Pai. É assim que nós acreditamos na eficácia do teu poder. E que toda a igreja diga: amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.